nossa aula anterior, onde falamos de curva de nível, vamos falar agora de superfícies de nível, tá? Teoria parecida, a ideia lá em curvas de níveis era pegar a lei de formação e igualar uma constante, aqui é pegar a lei de formação e igualar uma constante, só que ao invés de ter uma curva de nível, a gente vai ter uma superfície de nível. Por que a gente vai ter uma superfície de nível? Porque eu estou com três variáveis. Eu vou estar com uma equação com três variáveis e uma equação com três variáveis. Ao invés de me dar uma curva, como acontecia lá quando eu tenho duas variáveis, quando eu tenho três variáveis, eu vou ter uma superfície de nível, tá? Então, eu tenho aqui minha função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Se eu pego a minha lei de formação e igualo a uma constante, digamos que eu iguale a 1, isso aqui, se eu for estudar, representa uma esfera. Ou seja, quando a minha lei de formação é igualada a 1, é igualada a constante igual a 1, isso aqui forma uma superfície que é uma esfera, z ao quadrado aqui, tá? Isso aqui forma uma superfície que é uma esfera. Se eu pegar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igualar a 4, aí eu vou ter outra esfera e assim por diante. Então, à medida que eu for mudando a minha constante, eu vou ter diversas superfícies. E aí a gente tem uma figura como essa daqui, ó. Então, por exemplo, essa esfera aqui de dentro, a figura ela não é aberta, né? Mas aqui é só para fazer um corte, entender o que está acontecendo. Na esfera aqui de dentro é a superfície de nível quando o k é igual a 1, certo? Quando eu pego a minha função e igualo a 1. A amarela é o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, que é a superfície, que é uma esfera de raio 2, nesse caso aqui, né? Isso aqui é a equação de uma esfera, é bom lembrar disso. Isso aqui é a equação de uma esfera de raio 2. Parece com a equação da circunferência, quem lembra aí da equação da circunferência, é fácil associar que isso aqui representa a equação de uma esfera. E aí, à medida que eu vou determinando os valores alterando os valores das constantes, eu vou ter diversas superfícies de nível, tá? É importante entender que quando a gente tem uma função de três variáveis, a gente não consegue desenhar o gráfico de uma função de três variáveis. O que a gente desenha, no caso, o que a gente consegue desenhar é a superfície, tá? Então, por exemplo, se eu for calcular o f de 1, 2, 3, eu estou trocando o x por 1, o y por 2 e o z por 3. Então, isso ficaria 1 ao quadrado, que é 1, depois 2 ao quadrado, que é 4, e depois 3 ao quadrado, que é 9, e a gente somando isso tudo dá 14. Então, o que seria o gráfico? O gráfico seria um ponto que me desse, uma coordenada onde o x seria 1, o y seria 2, o z seria 3, e eu teria lá uma quarta coordenada, que digamos eu chamar de t, que seria igual a 14. Então, o ponto ele teria quatro informações e a gente não consegue fazer o desenho disso. A gente só consegue fazer o desenho quando a gente tem três informações. Com quatro a gente não consegue fazer. Por isso que o gráfico de uma função de três variáveis não é possível fazer, tá? Se minha função fosse simplesmente f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, perceba que se eu trocar o x por 1 e o y por 2, eu vou ter que essa continha seria o f de 1, 2, seria 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, seria 1 mais 4, daria 5. Então, estaria dizendo que o x vale 1, o y vale 2, e a resposta, né, seria o z. O z seria 5. E aí eu tenho três informações, a gente consegue marcar esse ponto, a gente sabe o desenho disso aqui, como é que faz o esboço desse ponto aqui. Para esse caso, a gente não consegue. E aí, no caso das funções de três variáveis, a gente estuda as superfícies de nível. Só que entenda que isso aqui não é o gráfico da minha função. Perceba que à medida que eu for alterando o valor da constante na qual eu igualo a minha função, né, porque eu pego minha função igual a uma constante, eu vou ter diversas superfícies. Cada superfície é para uma constante específica. Isso aqui não representa o gráfico de uma função de três variáveis. Isso aqui é uma superfície de nível, tá bom? Bem, e aí tem esse exemplo aqui que é bem básico, né? Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complicado, que esse exemplo aqui de baixo, eu já deixei as continhas armadas, vamos ver o que que dá. Então, com as contas armadas, a gente tem o seguinte, ó. Para eu descrever a superfície de nível, eu tenho que pegar a minha lei de formação igualar uma constante, né? E aí eu igualo a constante igual a um valor, depois pego essa constante e coloco outro valor, e assim eu vou conseguindo formar as diversas superfícies, igual aconteceu nesse exemplo anterior.
Então, se por exemplo eu pegar a minha superfície, minha lei de formação, e igualar a 1, eu vou ter essa expressão aqui. E aí o que, que você deve se perguntar? Porque no exemplo anterior era bem óbvio que era uma esfera. Nesse exemplo aqui já talvez não seja tão óbvio. Essa expressão aqui, essa equação, gera uma superfície. A gente já estudou essas superfícies anteriormente. Só que qual é a superfície que isso aqui vai gerar? E aí tem que lembrar daqueles procedimentos para conseguir desvendar qual é a superfície que isso gera. E aí observe que o esqueminha era sempre pegar a variável z e dizer que ela seria igual a uma constante, e aí ver o que acontece, depois fazer a mesma coisa com a variável y e depois fazer a mesma coisa com a variável x. Então se eu pego minha variável z igual a uma constante, a minha expressão fica essa daqui, ó, x mais y² igual a 1 mais t ao quadrado. E aí, se eu dividir tudo por 1 mais t ao quadrado, eu fico com essa expressão, onde, teoricamente, você poderia associar uma equação de uma elipse, que não está incorreto, mas essa elipse aqui, na verdade, ela é uma circunferência, porque quando eu tenho uma equação da elipse, onde os denominadores são iguais, representa uma circunferência. Então, à medida que o meu t for variando, e aí você faz o teste. Se o t for igual a 1, isso aqui vai virar o quê? Vai virar uma equação da circunferência. Se o t for igual a 2, isso aqui vai virar o quê? Vai virar uma equação da circunferência. Só que à medida que o t for variando, eu vou ter uma circunferência a uma determinada altura no eixo z. Se o z for 1, eu vou ter uma circunferência quando o z vale 1. Se o z for 2, eu vou ter uma circunferência aqui quando o z vale 2. Se o z for 3, uma circunferência quando o z vale 3. Se o z for menos 3, da mesma forma, e assim por diante. Quando o y é igual a uma constante, a minha expressão fica igual a essa continha que aqui está. E aí, se eu divido tudo por 1 menos t ao quadrado, eu fico com essa continha que aqui está. E essa continha, lembrando que eu só posso dividir se por acaso isso aqui o t for diferente de 1, né? Se o t for igual a 1, a gente não vai poder dividir. E se por acaso faço o teste aí, se o t for igual a 1, essa equação vai representar retas. É um exercício interessante que você tente fazer. A gente já discutiu um pouco com mais detalhes disso no momento que a gente falou de quádricas, tá? Mas aqui é importante entender que apenas isso aqui é uma equação de uma elipse, tá? Então, à medida que o y for variando, se y for 1, se y for 2, eu vou ter uma elipse no plano xz. Então, o plano xz, tá certo? Ó, no plano xz, perdão, hipérbole, elipse não, hipérbole, tava falando elipse, mas é hipérbole. A gente vai ter uma hipérbole tanto quando o y for igual a uma constante e tanto quando o x for igual a uma constante. A gente vai ter uma equação que se vai caracterizar por uma hipérbole. E é importante que, para saber que isso aqui se caracteriza com a hipérbole, é importante que você saiba identificar uma hipérbole, tá certo? Se não sabe aí, fica difícil entender essa parte aqui. A gente vai ter hipérbole, então quando o y for 1, eu vou ter uma hipérbole. Quando o y for 2, eu vou ter uma hipérbole no plano xz. Hipérbole, que é aquela curva que faz assim, tá? Então eu vou ter uma curva aqui, quando eu analiso essa parede aqui, ó, do plano xz, eu vou ter sempre uma hipérbole aqui na direção do eixo x, tá certo? Para cá, para lá, a gente sempre vai ter hipérbole. Só que essa hipérbole ela vai se deslocando de lugar, porque eu vou ter uma hipérbole quando o y é igual a 1, quando o y é igual a 2, aí a gente vai ter diversas hipérboles sendo traçadas aí. Mas entendido que essas curvas vão virar hipérboles e a outra vai virar circunferências, a gente vai ter o seguinte. Vamos primeiro para fazer o caso que z é igual a t, que é mais óbvio, é mais fácil de entender. Então, se o z é igual a uma constante, a gente vai ter sempre circunferência. Então, por exemplo, se o z é 0, né? Se o t é 0, a gente vai ter uma circunferência quando o z é 0, uma circunferência de raio 1 quando o z é 0. Então, a gente teria uma circunferência aqui, ó, no z igual a 0. Se por acaso o z é igual a 1, aí eu vou ter uma outra circunferência na altura de z igual a 1. Então, digamos que 1 esteja aqui, aí na altura de z igual a 1, a gente vai ter uma outra circunferência. E se o z for... tá parecendo uma elipse por causa da visão 3D, né? Se eu não fizer o esboço dessa forma, não fica com muita cara de... Fica parecendo que está aqui no plano ZY e não no plano Z... No plano XY, perdão. Se o Z for igual a menos 1, se o Z for negativo, tá? Se o Z for, por exemplo, o número menos 1 aqui para baixo, eu vou ter outra elipse, só que uma elipse do mesmo... Perdão, uma circunferência do mesmo tamanho de quando o Z é igual a 1. Porque se o z é igual a 1 ou o z é igual a menos 1, a gente vai ter a mesma equação. Só vai mudar a posição da circunferência. Então, a gente teria uma circunferência aqui embaixo agora. E aí, perceba que eu vou ter várias circunferências sendo montadas. Eu vou ter hipérboles no plano YZ. Então, essas hipérboles no plano YZ são hipérboles que terão esse formato aqui, ó. Estarão fazendo esse esboço aqui, ó. Lá para trás e aqui pela frente a gente vai ter hipérboles também. Mas isso aqui já é um esboço que dá para entender que curva isso aqui vai se transformar. Lembre-se que como eu tenho duas hipérboles sendo formadas, né? Isso aqui,
o tempo todo, quando o x é igual a t ou o y é igual a uma constante, y é igual a um t, a gente vai ter hipérboles do tempo todo. Isso aqui é o que a gente chama de hiperboloide de uma folha. Seria a superfície quando k é igual a 1. Mas quando k for igual a 2, esse era outro hiperboloide. Quando k for igual a 3, será outro hiperboloide. E assim por diante. Então isso aqui seria o hiperboloide quando k é igual a 1. E aqui eu estou desenhando uma superfície de nível quando o k é igual a 1. Quando k for igual a 2, seria outra superfície de nível e assim por diante. Se a gente fosse esboçar isso no GeoGebra, a gente teria o seguinte. Então, está aqui, ó. Eu peguei x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1. E aí a gente fica com essa superfície que aqui está. Está aqui as hipérboles sendo formadas. A gente tem aqui as circunferências, tá certo? Quando eu olho para o plano xy. E aqui está o meu hiperboloide de uma folha. Só que esse hiperboloide de uma folha, ele ocorre quando eu peguei a minha expressão igual a 1, eu peguei a minha lei de formação igual a 1. Se eu tiver a minha lei de formação igual a 5, por exemplo, eu teria outro hiperboloide aqui, ó, um hiperboloide maior, esse hiperboloide azul vai ficar dentro desse hiperboloide vermelho, né? Porque o vermelho ele é mais grossinho. E aí a gente vai ter uma série de hiperboloides à medida que eu for alterando o valor da minha constante, tá certo? E aí a gente vai ter o que a gente chama de superfície de nível daquela função lá de 3 variáveis. Bem, e aí a gente para por aqui. Espero que tenha entendido essa parte que trata sobre superfície de nível. Qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.